O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que acomete principalmente pessoas após os 60 anos. Hoje, o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, perdendo apenas para o Alzheimer. Por ano, 500 novos casos da doença de Parkinson são descobertos a cada 100 mil pessoas acima de 60 anos. Para entender mais dessa doença, primeiro precisamos conhecer a região que ela acomete, o qual chamamos de mesencéfalo. Como a gente sabe, o sistema nervoso central é formado por encéfalo, sistema fotorreceptor e tronco encefálico. É no tronco encefálico que encontramos o mesencéfalo. Ele fica situado mais cranialmente, acompanhado pelo bulbo e a ponte. E essa estrutura faz a transição entre a medula espinhal e o encéfalo. Numa visão macroscópica no mesencéfalo, o que é que a gente consegue ver? O limite superior do mesencéfalo é o plano inferior aos corpos mamilares, já o limite inferior é a fossa interpenducular. Na visão anterior do mesencéfalo, vemos os dois pedúnculos cerebrais e abaixo deles a fossa interpeduncular, de onde sai o nervo oculomotor. Lateralmente, a gente tem o sulco lateral do mesencéfalo. Na visão posterior, a gente encontra o teto do mesencéfalo. Nesse teto ocorre a lâmina quadrigêmea, composta pelos 4 colículos. Os 2 colículos superiores se envolvem na via visual, enquanto que os inferiores associam a via auditiva. Os 4 colículos são separados pelo sulco cruciforme. Acima dos colículos emerge a glândula pineal, produtora da melatonina, o que é o hormônio do sono. Também conseguimos observar o nervo troclear, originado abaixo dos colículos. O mesencéfalo comunica-se ao cerebelo através do pedúnculo cerebelar superior, localizado abaixo da origem do nervo troclear. Uma ligação entre o terceiro e o quarto ventrículo se forma através de uma abertura na região posterior do mesencéfalo, o chamado arqueduto cerebral, que é uma via de drenagem do líquido cefalorraquidiano. Num corte transversal, podemos dividir o mesencéfalo em base, tegmento e teto. As bases e o tegmento formam o pedúnculo cerebral. As bases são formadas de substância branca e o tegmento é formado por vias neurais, formação reticular e núcleos dos nervos cranianos. A base é formada por vias descendentes compactadas, incluindo fibras do trato córtico-espinhal, fibras do trato córtico-nuclear, que não chegam até a medula, mas se integram aos núcleos motores, e as fibras do trato córtico-pontino. O tegmento é formado por núcleos dos nervos cranianos. São eles o núcleo do troclear, que é um núcleo motor, o núcleo do oculomotor, que também é motor, o núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, que é um núcleo sensitivo, e o núcleo rubro, motor. A substância negra é um núcleo que está presente em todos os níveis do mesencéfalo. Ela recebe este nome pelo fato de seus neurônios serem pigmentados por uma substância chamada neuromelanina, o que confere a ela uma coloração escura. Os neurônios da substância negra utilizam como neurotransmissor a dopamina. A substância negra ainda vai se dividir em duas partes, a parte compacta e a parte reticulata. A parte compacta e a parte reticulata se conectam ao núcleo da base do diencéfalo, que é chamado de corpo estriado. Porém, elas vão utilizar vias diferentes para esse objetivo. Para nós, importa conhecer a via utilizada na parte compacta, que é chamada da via das fibras nigroestatais, utilizadora da dopamina. O corpo estriado possui um circuito chamado circuito motor, que se conecta à substância negra. As fibras nigroestatais da substância negra modulam a atividade desse circuito através da dopamina. Essa modulação pode ser direta, que tem função excitatória, ou indireta, com função inibitória, dependendo do tipo de receptor da sinapse. Na modulação direta, há a excitação das áreas motoras do córtex,
resultando na facilitação do movimento. Na modulação indireta, há a inibição das áreas motoras do córtex, o que dificulta o movimento. No Parkinson, ocorre a degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, diminuindo os níveis de dopamina no corpo estriado. Logo, ocorrerão alterações motoras características devido à falta de controle sobre o circuito motor. Quando cerca de 70% da dopamina é perdida, os sinais motores começam a aparecer. Acinesia, rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural são sinais característicos do Parkinson. Esse foi o enfoque da neuroanatomia na abordagem do Parkinson. Além disso, esse é um tema muito amplo, necessitando de uma série de aprofundamentos fisiológicos, bioquímicos, histológicos e embriológicos. Por isso, contamos com nossos colegas especialistas. Muito obrigado a todos.